Bom, estamos de olho aqui nessa novela do escândalo do INSS, algumas revelações que estão sendo feitas a partir, inclusive, da imprensa, né? Por exemplo, da Rede Globo, que teve acesso à denúncia que um servidor do INSS apresentou à polícia do Distrito Federal. Foi 5 anos atrás, né, em 2020, que ele fez um alerta sobre desvios ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas. Também teve uma testemunha de investigação que diz que uma das associações, né, a Conafer, também adulterava documentos para retirar dinheiro dos aposentados. É um quebra-cabeça que vai se formando e propiciando um clima para a CPI lá no Congresso. Ontem o ministro da Previdência, Volney Queiroz, disse ser pessoalmente a favor da instalação de uma CPI para apurar esse esquema bilionário de fraudes do INSS numa interlocução com o senador Rogério Marinho. Associações, uma do irmão do Lula, outra é a CONTAG, que tem raiz histórica à esquerda, e a outra foi a Conafer, que saiu ontem no Jornal Nacional. Você não vai investigar por quê? Nós não temos medo da investigação. Queria que Vossa Excelência nos ajudasse, por isso que o INSS investigar também, que ontem foi público e notório, saiu no Jornal Nacional. Então, vamos lá, vamos para diante. Nenhuma associação dessas, acredito que são 41 no total, nenhuma delas vai ficar livre dessa investigação. Nenhuma delas. Eu também, pessoalmente, sou a favor da CPMI, porque acho que a sociedade merece essa resposta por parte do Parlamento. A gente chegou naquele tempo em que o Planalto já não consegue muito afastar a ideia da instalação, mas de buscar disputar alguns cargos relevantes na comissão para tentar blindá-la? Olha, é aquela história, né, gente? Eu estou voltando no tempo e lembrando da CPI do 8 de janeiro. Quem criou a CPI do 8 de janeiro foram os bolsonaristas, foi a oposição. E no final acabou sendo um tiro no pé. Por quê? Porque o alvo era o Lula, mas a CPI mirou no Lula e acabou acertando em Bolsonaro. É a mesma história agora, porque o bolsonarismo, inclusive, principalmente a senadora Damares Alves e a deputada Coronel Fernanda, que protocolaram o pedido de CPMI do INSS para, enfim, investigar o governo Lula, tá certo? Mas com essa comprovação de que a Polícia Civil de Brasília já tinha denúncias muito graves sobre desvios no INSS em 2020 e um funcionário da cúpula do INSS também depois confirmando esses desvios, né, aí fica o seguinte, peraí, se começou em 2020, se já tinha todas as informações em 2020, se a Polícia Civil, inclusive, levou para a Polícia Federal do governo Bolsonaro em 2020, e o escândalo só veio agora estourar em 2025, significa que o governo Bolsonaro não fez nada. A Polícia Federal do governo Bolsonaro não fez nada. E esse funcionário que declarou tudo isso para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, inclusive disse que ele, depois de denunciar o esquema, ele estava sendo ameaçado de morte. E ele foi transferido de setor no INSS. Ou seja, a quem interessa a CPMI, né? Interessa ao Bolsonaro contra o Lula ou o Bolsonaro também entra na linha de tiro? E ficou uma confusão. O ministro da Previdência do governo Lula é a favor da CPMI. Isso não temos nada a temer, vamos embora na CPMI. O senador Fabiano Contarato, que é do PT, já pedido da CPMI. Não temos medo de nada.
Mas o Palácio do Planalto não quer saber de CPMI, porque, como dizia o doutor Ulisses Guimarães, CPIs a gente sabe como começa, não como acabam. E isso vai parar a pauta do governo na Câmara e no Senado, né? Vai ficar todo mundo, o Brasil inteiro, discutindo a CPI, o INSS, e ninguém vai cuidar de economia, de saúde, de educação. Então tá uma briga. E aí eu tenho mais uma perguntinha, né? É o seguinte: será que o Nicolas Ferreira, aquele deputado ator, vai fazer um novo vídeo agora repondo as coisas no devido tempo? Então, virou uma grande confusão. Não tem santo nessa história e o governo Bolsonaro não é santo na história do INSS, que é desvio simplesmente de aposentado e pensionista. Boa pergunta, vamos aguardar a resposta então. Eliane, outro assunto para a gente tratar, a questão lá do golpe, né, o julgamento do golpe, ganhando agora mais uma prova, são áudios recuperados na investigação da Polícia Federal sobre o plano de golpe de Estado, que mostram um policial federal, Vladimir Matos Soares, falando em matar meio mundo, né, naquela trama para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. A gente vai ouvir esse trechinho aqui. Nós fazemos, né, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, sabe, e com poder de fogo elevado para empurrar quem viesse à frente, entendeu? A gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente, tá nem aí já, cara. Tá aí, esse policial que está preso, né? Foi preso pela própria Polícia Federal preventivamente em novembro do ano passado. E o pessoal da Anistia, Eliane? Olha, como é que fica o pessoal da Anistia, né? Esse policial federal, ele participava, ele ia àquelas manifestações em frente ao QG do Exército, ao Quartel-General do Exército. Depois, a Polícia Federal tem provas contundentes de que ele, que era da segurança do então presidente eleito Lula, ele passava para o núcleo golpista os roteiros do Lula, os horários do Lula, ou seja, ele participou da operação que poderia resultar no assassinato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A cúpula da PF tem horror desse cidadão, né, desse criminoso que está ali na lista dos 11 novos denunciados que podem virar réus na tentativa de golpe na semana que vem. A Polícia Federal mandou esses novos áudios, essas novas provas para o Supremo Tribunal Federal e claro que isso dá ainda mais tensão ao todo o processo do julgamento ali do golpe e deixa em situação difícil quem defende a anistia. Como você pode anistiar um policial federal que passava informações sobre o presidente eleito para que ele fosse assassinado, né? Ele passava informações para os potenciais assassinos do Lula. Como você pode anistiar um cidadão que é policial federal e que diz que estava pronto para matar meio mundo em nome de Bolsonaro? Gente, sabe, a anistia está, assim como a CPMI está subindo no telhado, essa coisa da anistia também tende a subir no telhado. É impossível você anistiar um criminoso grave, perigoso como esse, não é? Seguimos aqui com Eliane Cantanhede, com análise dos principais assuntos da política. Bom, Eliane, agora o presidente Lula
de volta ao Brasil, porque depois da volta ele ainda foi ao Uruguai para o funeral do Pepe Mujica, ex-presidente uruguaio. Mas que balanço dá para fazer dessa viagem, especialmente à China? É aquilo, né, Raíssen? A gente aqui na segunda-feira falou que essa semana seria uma semana de feriadão. Depois do feriado do 1º de maio, feriadão de 1º de maio, você teria aqui um feriadão em Brasília, realmente. A gente passou a semana sem o presidente do Supremo Tribunal Federal, que estava em Nova York no evento, sem o presidente Lula, que estava na Rússia e na China, sem o presidente do Senado, que estava com o Lula na Rússia e na China, sem o presidente da Câmara, que estava nesse evento de Nova York com o Barroso. Além disso, vários também governadores. Era um feriadão, né? Mas caíram várias notícias muito ruins, tanto para o Bolsonaro, como a gente acabou de falar, mas também para o Lula, né? O Lula se meteu naquela fria de ir para a Rússia e ficar tirar foto ali cercado de ditadores e autocratas mundo afora, né? Inclusive com os únicos representantes fora ele da América Latina foram os autocratas ditadores de Cuba e Venezuela. Bem, aí ele vai para a China e diz, oba, todo mundo, nós inclusive dissemos na Rádio Eldorado, bem, a China faz sentido porque é comércio, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, são os interesses bilaterais e tudo, e realmente, né, o Lula saiu da China com a promessa de 27 bilhões de reais em investimentos para 2 áreas fundamentais para o desenvolvimento, que são tecnologia e infraestrutura. Oba, vamos comemorar, não é? Mas o Lula não teve tempo para comemorar, depois que vazou a informação de que a Janja, a mulher dele, usou um jantar diplomático, um jantar de 2 chefes de Estado, o Lula e o Xi Jinping, para provocar, para cobrar o presidente da China sobre o TikTok, porque o TikTok dá muito espaço para a direita, segundo a Janja. E aí, na entrevista final, em que o Lula poderia falar de todas as coisas importantes, as promessas, os investimentos, a bolada de dinheiro para o Brasil, o que aconteceu? A entrevista ficou toda centrada no caso da Janja do TikTok. E aí o Lula teve que matar no peito e dizer que não foi a Janja, que ele, Lula, é que perguntou do TikTok. E aí, para piorar tudo, para encerrar com um fecho de ouro ao contrário essa viagem, o Lula declarou que tinha pedido ajuda para o Xi Jinping para mandar um especialista chinês para discutir a regulação das redes sociais no Brasil. Pelo amor de Deus, né? Não tem especialista chinês em regulação de rede social em regime democrático. O que a China tem aos montes é especialista em censura. Ou seja, o Lula deu de bandeja para a oposição, né, no Congresso e fora do Congresso, e principalmente nas redes sociais, o fato de que ele está trazendo alguém especialista em censura para regular as redes sociais no Brasil. Ou seja, é inacreditável a capacidade do Lula de dar munição à oposição a ele no Congresso, nas redes sociais, enfim, até ali na família da gente, nos amigos e tal. É inacreditável. E agora a coisa evolui para outro lado muito sensível, que é uma caça às bruxas, porque o Lula quer saber de todo jeito quem é que vazou a, aspas, intimidade
do jantar com Xi Jinping para a mídia. E aí a suspeita recai sobre a cúpula palaciana, né? Está sendo considerado uma intriga palaciana. Aí o Rui Costa, chefe da Casa Civil, já veio a público dizendo que estão, enfim, criando constrangimento para ele, reclamando, porque muita gente acha, e eu não estou dizendo que foi, estou dizendo que muita gente acha que o vazamento foi do Rui Costa. Imagina o bafafá, gente. Imagina o climão no avião. A viagem da China para cá é longa. Nossa. O climão no avião, o climão no Palácio do Planalto, o climão na casa do Lula, porque será que o Lula ficou feliz com a Janja? Porque ele disse que a Janja tem direito de falar o que quiser, mas a gente sabe que ninguém tem o direito de falar o que quer. A Janja não é criança, coitadinha, pode fazer o que bem entende, né? E era um jantar de presidentes, de chefes de Estado. Será que ela tinha o direito de cutucar, provocar um chefe de Estado que é simplesmente o presidente do país, que é o maior parceiro comercial do Brasil? Na minha opinião, não. Não é porque ela é mulher que pode falar o que quer na hora que quer para quem quer. Falando em mal-estar, frustração, como é que está o Itamaraty em relação à negociação do cessar-fogo ali na Ucrânia, envolvendo a Rússia, Eliane? Olha, foi muito engraçado. Engraçado não, vamos dizer, curioso, porque quando o Lula voltou da China, o Lula fez 2 paradas técnicas. Ele parou em Marrocos e parou em Moscou, né? E na parada em Moscou, o Lula ligou para o Vladimir Putin e pediu a ele para ir à Turquia participar de uma reunião tete-a-tete, ele e Zelensky, o presidente da Ucrânia, sobre o cessar-fogo na Ucrânia. E aí, quando o Lula teve essa conversa, eu falei com o embaixador da Ativa, da cúpula do Itamaraty, e ele me disse, tá vendo? O Lula vai calar a boca dos críticos que não queriam que ele fosse à Rússia, que não queriam que ele discutisse. E agora? E se o Vladimir Putin for à Turquia e tiver o cessar-fogo? Vão continuar atacando o presidente Lula? Só que o Vladimir Putin não foi à Turquia. Aí o Donald Trump desistiu de ir à Turquia e o próprio Zelensky cancelou a participação da reunião. A reunião do cessar-fogo ficou esvaziada para o segundo escalão. Ou seja, bem, o Lula continua sem ter como, né, pedir aplausos pela sua ida à Rússia e pela sua conversa por telefone com o Putin. Na verdade, foi um tiro no pé também na Rússia.